A reforma política é com certeza um dos temas mais envolventes que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. E até agora, apesar de alguns pontos já terem sido acertados, ainda falta muita coisa para ser definida. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com os deputados federais, Zé Carlos, do PT, e o deputado Cibar Machado, que é líder do PT na Câmara. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia. Vamos começar pela reforma política, que é o que está mais em voga, está todo mundo envolvido nessa discussão. Deputado Cibar Machado, os pontos que já foram definidos até agora, quais são e que o senhor destacaria assim como o mais polêmico de todos? O que foi aprovado, Helder, tem 3 pontos lá. Foi mantido o financiamento empresarial, embora que tenha conflito, tem ADIM no Supremo, muita confusão sobre esse ponto. O segundo ponto que foi aprovado lá em primeiro turno foi que todos os eleitos deveriam ter 5 anos de mandato, Isso. Do vereador ao presidente da República. E uma terceira coisa é que a gente encerrou o Instituto da Reeleição. Foi derrotado isso, não existe mais Amém. a ideia da reeleição para o Poder Executivo. Digamos assim, esses são os 3 pontos mais importantes dos pontos que foram aprovados, esses são os 3 mais importantes. 5 anos de mandato para os cargos. Isso começa a partir de quando? Vale para todo mundo já na próxima eleição? Como é que vai funcionar? Pela regra que foi colocada, tem um conflito com o Senado. Porque para dar certo, o Senado, que tem hoje 8 anos, para baixar para 5 ou subir para 10. Resta saber o que os senadores vão resolver. Complicado, né? Eu tenho um palpite, né? Vai baixar para 5 vai ser complicado. E se ficar para 5 anos, vai ter que ter uma data especial, que é os eleitos de 2018 para o Senado, deveriam ter 9 anos de mandato, para a partir de 2027 todos ficarem com 5 anos de mandato. E os prefeitos e vereadores eleitos em 2016 deveriam ter mandatos de 4 anos. E a partir disso, com 5 anos de mandato. E aí todo mundo chegar em 2027 com 5 anos de mandato. Isso está dando assim, conflito de interesses, né? Por exemplo, os senadores vão ter uma prorrogação, vamos dizer assim, dos mandatos, o prefeito vai ter uma diminuição do mandato. Isso foi aprovado numa primeira votação, né? Isso ainda precisa ser discutido. Isso pode ser mantido até o final, na sua opinião? O que foi aprovado precisa de uma segunda votação na Câmara e mais 2 no Senado. Ou seja, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. E não está fácil, porque como a reforma política não foi discutida com a sociedade, a nossa expectativa é que agora que os pontos que estão sendo aprovados vão ser inevitavelmente divulgados. E, portanto, ainda pode até ter reversão. O que foi aprovado poderá não ser mais aprovado e vai que alguma matéria que mesmo tendo sido derrotada possa voltar à baila da discussão. Ou encerrar definitivamente esse debate sobre a reforma política, porque, na minha opinião, ela ficou bastante prejudicada com a não aceitação de um plebiscito nacional para que a sociedade pudesse antecipadamente dizer quais os pontos que achava mais importantes que o Congresso pudesse se debruçar sobre a reforma política. O senhor também pensa assim, deputado, a realização de um plebiscito seria fundamental até para nortear um pouco essa discussão agora? Com certeza. Lamentavelmente, essa reforma política, que não é uma reforma política, é uma reforma basicamente eleitoral, ela está muito aquém da expectativa da sociedade e até a nossa expectativa. O líder Cibar já falou em alguns pontos que foram fechados temporariamente, porque precisa ainda das demais votações. Isso. Mas, lamentavelmente, a comissão da qual fiz parte, que tinha 40 sessões para apresentar uma proposta, ela foi destituída pelo presidente, foi nomeado um outro relator que em 24 horas apresentou um novo relatório para ser aprovado, do qual constava inclusive situações, emendas que não foi objeto da discussão, como por exemplo, eu cito 2 delas que eu diria que são até esdrúxulas, que graças a Deus não foram aprovadas. Por exemplo, uma que tornava vitalício o cargo de senador. Uma outra absurda, não é? Ao nosso ver, o partido votou contra. Tem uma pior que essa. Que dava a possibilidade dos candidatos aos cargos majoritários também concomitantemente serem candidatos a cargos eletivos. Por exemplo, um candidato a governador poderia ser candidato a governador e poderia ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. O candidato a presidente
poderia ser candidato a deputado federal. Quer dizer, se não se elegesse em uma, ele poderia se eleger em outra. Isso não é esdrúxula, não, isso tem outro nome. É absurdo, mas ela foi proposta para ser votada antes de ontem. E mas eu quero só lembrar que o autor ficou tão envergonhado porque todos os líderes foram veementemente contra, que ele saiu do plenário e não apareceu nem o autor da emenda. Gente, eu fico pensando como ele teve coragem de apresentar. Então, tem situações assim inusitadas dessa reforma. Mas eu acho que o líder Cibá está correto quando ele diz que um plebiscito realmente nos nortearia muito mais nessa discussão. Mas, enfim, eu particularmente lamento que o encaminhamento dela seja muito inferior às expectativas que a sociedade, que nós gostaríamos que ela realmente trouxesse um avanço significativo no processo de eleição, tornando mais justo, mais democrático, principalmente no Estado brasileiro. Pois é, o plebiscito daria essa legitimidade a todas essas discussões, mas também não poderia atrasar um pouco mais esse processo que está sendo esperado há tanto tempo por todo mundo, essa reforma política? Eu não concordo que eu tenho essa preocupação, Elda, porque a Constituição de 88, nós tínhamos um jejum de 20 anos sem direito a voto no Brasil para presidente da República, governador e prefeito de capital e a chamada área de segurança nacional. 20 anos. E com o direito do voto direto, a conquista nas ruas que foram feitas, a Constituição chega e ratifica. Mas a Constituição de 88 para cá, nós não temos 30 anos dela e nós já estamos pela 4ª vez falando de reforma política. Isso. Em menos de 30 anos, 4 vezes o Congresso ensaia uma reforma política. Ou seja, quer dizer que o modelo político eleitoral brasileiro já nasceu natimorto, já nasceu carcomido, envelhecido. Ou seja, a democracia brasileira, ela tem que ter o plebiscito, o povo tem que se pronunciar, não pode o Congresso em vigor querer fazer uma mudança, porque acaba sendo uma mudança de formação de maioria, acaba sendo uma preocupação com o meu resultado eleitoral. Isso. Se esse modelo eu vi, naquele eu posso não vir, essas coisas. Então, para fazer reforma política, já que a Constituição então errou, vamos dizer que houve um erro constitucional em 1988, então o povo tem que vir à rua e dizer o que quer da política brasileira. E se não cabe a reforma, o bom é um Congresso próprio, o constituinte exclusivo. Elege-se um Congresso só para tratar disso. Ele promulga, sai e volta para casa. E quem está no exercício do Congresso vigente não pode legislar sobre isso, porque é legislar em causa própria. Então, penso que, infelizmente, quando se fala de reforma política com o Congresso vigente, não vai chegar a nenhum bom termo do ponto de vista da expectativa da população. Esse é um estágio de evolução que nós ainda vamos chegar lá, quando nós fizermos essa separação entre quem vai ser beneficiado votar o que pode beneficiá-lo, né? Com relação a financiamento de campanhas eleitorais, vocês acham que o que foi discutido e aprovado até agora, de alguma forma, ela vai de encontro ao que a sociedade estava esperando, o que a gente esperava que os congressistas fizessem, deputado? A grande crítica que é feita agora recentemente é que a presença das empresas financiando campanhas eleitorais, ela inibe também a autonomia e a liberdade maior dos eleitos sobre o exercício de seus mandatos. Essa é a crítica. E que é uma porta para a corrupção, essas coisas todas. Verdade ou mentira, há um desgaste do financiamento empresarial nas campanhas eleitorais. Então era preciso fazer um esforço para que a gente busque outras formas. Então se pensou a pessoa física, individualmente, poder contribuir com o seu candidato, e se pensou num fundo público nacional. E quando diz, dinheiro da saúde para pagar, democracia tem preço, tem que se pagar a democracia. O custo de uma eleição, por mais simples que seja, é caro. Quando um partido vai na televisão, é o povo que está pagando. Então, a vantagem de ter o fundo público é que cada candidato, e todos nós vamos saber quanto que cada partido tem na sua conta para fazer a sua campanha. Portanto, se a gente vê um carro de som a mais, se a gente vê uma placa a mais, se a gente vê um cartaz a mais, qualquer um de nós vai saber que tem dinheiro a mais que não foi explicado. Isso, a fiscalização é muito maior. Então, o que nós queremos é a lisura do processo.
Então não está se tirando dinheiro da saúde, porque a empresa que tira dinheiro do seu capital também para financiar campanhas eleitorais, ela está tirando de onde? Dos seus lucros ou está tirando de outro lugar? Não, né? Então esse discurso é mal feito na sociedade por aqueles que defendem que a empresa deve mandar. Por quê? Porque campanhas milionárias e não, digamos assim, explicadas detidamente para a sociedade, nós vamos ter lá na frente eleitos apenas as pessoas que têm acesso a grandes fontes financeiras. De alguma forma a sociedade pode interferir, pode modificar, pode mudar, pode agir de alguma forma nisso que está sendo discutido e nisso que de alguma forma também já foi decidido? O senhor acredita? Acredito que sim. Eu acho que a mobilização da sociedade, as reivindicações de forma democrática e pacífica, nós somos favoráveis a isso. É importante que a população, a comunidade, o povo se manifeste e diga para os políticos, para o governo, para todos, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Isso é fundamental no Estado democrático. Então, somente essa união da sociedade dizendo o que ela quer e a gente tendo a capacidade de ouvir o que ela está dizendo, interpretar, né, as vozes, como eu diria, as vozes roucas da rua, né, aí sim a gente vai conseguir realmente avançar cada vez mais. Eu não tenho dúvida que, em relação a essa questão do financiamento, cada vez mais o poder econômico tem feito a diferença numa eleição. Cada vez mais, isso aí é inequívoco. Então, aquele ditado que diz que não há almoço sem conta, não é? É uma verdade. Então, creio, concordo com o líder, o nosso partido defende isso, e que seria importante que nós pudéssemos tirar a questão do financiamento privado o máximo possível do processo político. Só assim teríamos maior chance de democraticamente as pessoas se colocarem seu nome, aqueles mais humildes inclusive, colocarem seus nomes à disposição da sociedade e poder disputar, e não da forma que está, que o poder econômico pesa e pesa preponderantemente. Pesa essencialmente, vamos dizer, né? Mas todos esses escândalos que a gente tem visto até agora, tudo que está surgindo aí, ele pode ter consequências nesse processo da reforma política? Pode, e já está tendo, né? Pode estar tendo. Infelizmente assim, porque o que precisa dessas coisas já está na casa. Você vê o modelo americano, lá é permitido que uma TV escolha um candidato e faça a campanha dele. É permitido que um jornal, é permitido que uma empresa qualquer define, eu tenho um candidato e vou bancar, vou ajudar e vou fazer campanha. É aberto. A palavra lobby aqui no Brasil é crime. Nos Estados Unidos, lobby é profissão e muito bem paga. Tem universidade que forma lobista. A palavra propina na Itália gosta nem dessa palavra, gorjeta. Né, lá na Itália, a palavra propina é gorjeta. Então, dá uma gorjeta, a pessoa está agradecendo por um serviço prestado. Então, no Brasil, a questão é da gente poder entender melhor. Se a gente rejeita a situação, então ela não pode ficar pela metade. Então, se rejeita que a empresa está interferindo no processo político brasileiro, então tem que retirar. Então, ou deixa escancarado ou retira-se, não pode ter meio termo nessas horas, porque isso prejudica a autonomia da pessoa que vai exercer o mandato. Só para a gente finalizar, eu gostaria de saber sobre o processo de terceirização, a regulamentação da terceirização, qual a opinião de vocês a respeito sobre isso que foi definido pelo Congresso? Bem rapidamente, nós temos 47, 48 milhões de trabalhadores no Brasil na área formal. Desses, mais ou menos 12 milhões são terceirizados já, entre prefeituras, o poder público de um modo geral e empresas. O que o 4330 diz? Regulamenta o serviço terceirizado, só que criou dois problemas. Um é estendendo que terceirizado agora vale para qualquer atividade, escancara para todas e retira uma decisão da Justiça do Trabalho, onde diz o que é atividade meio e atividade fim. Então, na atividade fim não pode haver a terceirização, só na atividade meio. E o P4330 libera geral. E nós sabemos que serviço terceirizado é só olhar onde tiver serviço terceirizado. Nós sabemos que o trabalhador terceirizado, ele tem um horário de trabalho maior
ele não cresce na empresa, ele não avança, ele é tratado como secundário, ele não tem a importância do trabalhador. Então, por isso que nós fomos contra e achamos que o Brasil não pode adotar este modelo nefasto para os trabalhadores do nosso país. O senhor concorda também? Acha que o trabalhador sai perdendo nessa discussão? Com certeza, as estatísticas estão aí, né, para mostrar, não só salarialmente, como os indicadores de acidente de trabalho, inclusive de mortes, eles são muito superiores nas terceirizadas. Agora, lamentavelmente, nós conseguimos, inclusive numa dos primeiros votos, derrubar a terceirização na área fim, que era a nossa principal bandeira, não é? Mas, infelizmente, numa manobra também, trouxe de volta para dentro do contexto, né, a permissibilidade, a permissão de que as áreas fins também poderão ser terceirizadas. Nesse contexto, nós talvez tenhamos até, exagerando um pouco, empresas somente com CGC. A empresa tal tem um CGC, mas tudo dela é terceirizado. Isso nós somos contra. O que vai acontecer, se isso realmente passar realmente definitivamente, é que, por exemplo, os concursos públicos vão praticamente acabar. Acabaram isso. Não precisa mais fazer concurso público, terceiriza tudo. Terceiriza tudo. Um banco vai terceirizar gerente, vai terceirizar caixa executivo, vai terceirizar tudo. Isso é absurdo. O sistema bancário, os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancários, vão ter muita dificuldade. E aquela família que sonha de ter um filho no, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no Banco do Brasil, numa carreira, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso dificilmente vai acontecer. Portanto, concordo plenamente, nosso partido está fechado nisso, contra esse processo e, como disse aqui o líder Cibar, é muito danoso para os trabalhadores brasileiros. Deputados, com certeza a gente passaria aqui amanhã falando sobre reforma política, sobre terceirização, um assunto apaixonante, todo mundo está interessado no que vocês estão decidindo lá em Brasília. Mas, Cibar Machado, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Deputado Zé Carlos também, muito obrigado pela sua participação. A gente está de portas abertas, voltem quando quiser e a gente vai ter sempre o que discutir muito. E um bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.